Amados, eu quero trazer um tema neste momento, uma palavra de Deus para você, uma palavra de fé, de esperança, de confiança. E o tema desta mensagem: está na hora de você voltar para Jesus. Esse tema me impactou de uma maneira muito forte e vamos estar trazendo aqui esta primeira parte desta mensagem, onde eu creio que Deus vai falar grandemente ao teu coração. E a nossa preocupação, claro, em trazer este material. E você pode ouvir todo este nosso conteúdo nas nossas plataformas, também lá no canal do YouTube, onde estamos lá armazenando todo este material. E você pode acessar o nosso canal, só ir na parte do aplicativo do YouTube, você procura na parte de busca Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB, e aí você vai fazer o quê? Você vai lá, se inscreve quando abrir a página, e vai aparecer lá depois que você se inscreveu, se você não é inscrito, os sinos de notificações, você vai lá e toca nestes sinos. Por que Valdemir Costa? Porque todos os dias, às 18 horas, nós temos conteúdo, mensagens de Deus para a tua vida, tá bom? E claro, oração, estudos bíblicos. Olha, é lindo demais o que Deus está fazendo através, claro, da sua palavra. Então, eu quero trazer este tema, eu creio que vai falar de uma maneira muito forte ao teu coração. Está na hora de você voltar para Jesus. Eu quero pegar como base Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. E diz assim a palavra de Deus. E disse: o homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, desperdiçou todo o dinheiro, vivendo de uma forma dissoluta, de uma forma louca. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, as alfarrobas, a lavagem que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu, pequei perante de ti, e fazendo-me com um dos seus trabalhadores, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amados, esse texto aqui, esta parábola, na verdade ela fala de um homem, né? E Jesus dando aqui um exemplo de pessoas preocupadas com as questões materiais, com o dinheiro. E esta parábola já relata realmente a ambição deste filho. Por quê? Porque herança só pode dar quando uma pessoa morre, né? Quando o pai morre. Mas você vê que ele já foge aqui do contexto, porque ele nem espera nem o pai morrer. Ele já quer a herança. Então o pai faz isso. Está aqui, meu filho. Foi por isso, toma aqui, vai lá, viva a sua vida, show de bola, legal. Não é isso que você quer? E a Bíblia diz que ele pega todo esse dinheiro e vai para uma terra longínqua. Ele começa a viver dissolutamente, de uma maneira desenfreada, desorganizada. Ele gasta tudo o que tem
e chega um ponto que ele não tinha mais nem um centavo no bolso. Ele precisava agora trabalhar. O emprego que ele arrumou foi de cuidar de porcos. Imagina aí, queridos, queridas, olha o que o homem, através de uma decisão precipitada, lhe acarreta, né? Uma decisão precipitada, mas precisava ele passar por este processo para ele entender o quanto o pai lhe amava, o quanto ele tinha assistência, o quanto ele era cuidado. E aí ele começa a cuidar de porcos. Mesmo assim, ele sentia fome, a chegar ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Imagina que coisa terrível. E ele cai em si. Ele lembra e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, lá não falta comida, eu aqui pereço de fome. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir perdão a Deus, eu vou pedir perdão ao meu pai, vou voltar para minha casa, é isso que eu vou fazer. E ele fez isso. Interessante, o texto diz que o pai estava ali aguardando. O pai não se esqueceu do seu filho. Naquele tempo era uma relva, não era como hoje prédios, casas suntuosas, né? E ali, quando o pai avistou ele de longe, o pai vai com toda alegria, o pai vai com todo amor. E o versículo 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, queridos, queridas, dentro desta temática, dentro desse texto aqui, e esta nossa introdução, esta mensagem de amor e urgência. A Bíblia ensina que Deus é um Pai amoroso que aguarda ansiosamente o retorno dos seus filhos. Não importa o quão longe tenham ido. Voltar para Jesus é um convite para o refrigério, a paz e a restauração da vida espiritual. Está na hora de você voltar para Jesus. Este é o tempo. Este é o momento. Não tivemos ou temos tantos sinais como deste tempo hoje, mostrando claramente a volta de Cristo. Este filho aqui desta parábola, ele teve que passar por este processo. E quantos têm saído da presença de Deus e muitas vezes não volta por vergonha, por orgulho, né? Ah, porque vão falar isso de mim? Mas será que Deus, ele me ama? Essa parábola aqui, ela relata claramente, meu irmão, minha irmã, não importa o tempo, não importa o momento, não importa a hora, o que você fez, o que você aprontou, o Pai está lhe aguardando. O Pai, ele quer te ver, quer te beijar, ele quer te abraçar. O amor que te espera. A parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, Jesus conta a história de um homem, de um filho, que sai da casa e gasta tudo, mas ao cair em si e decide voltar, e é recebido com coração, é recebido com todo amor. Hoje, quantas pessoas têm saído da presença de Deus? Quantas pessoas, por conta de até uma coisa, uma brincadeira, né? Um mal entendido, ou uma palavra áspera de alguém, do pastor, do líder, um irmão, uma irmã, e essa pessoa ela não quis mais nada, porque quando ela sai
da igreja, ela sai, praticamente ela perde muita coisa, porque a igreja é comunhão, a igreja é local de busca, é local de crescimento. Porque se hoje temos observado na igreja, as pessoas ainda olham a Bíblia assim de uma forma relaxadamente. Imagine em casa, claro que não vai ter este vínculo. Muitas das vezes, nem sequer nós oramos na nossa casa. Oramos muito e de maneira fria, né? Parada, inerte. E a igreja é este termômetro, é o local de busca, é o local de adoração, é o local de comunhão. Então este filho, ele sai da casa do pai. Este filho sai da presença de Deus. Que esta parábola, ela tem esta representatividade. Ela mostra este cenário, um exemplo de alguém que sai da presença de Deus. E como nós aqui observamos, amados, amadas, muitos sofrem, muitos acabam literalmente comendo, se alimentando de lavagem de porcos. Muitos, infelizmente, quando saem, quando dá vazão ao inimigo, porque aqui foi uma ação egoísta. Ele estava pensando na questão material, do dinheiro, do financeiro. E quantas pessoas que caem nesta tentação, caem numa cilada e acabam se afastando, acabam saindo da presença de Deus. Interessante, amados, o amor que te espera. Não importa onde você esteja agora, não importa qual o cenário hoje que você está enfrentando, o cenário da tua vida. Este amor, ele te espera. A Bíblia aqui, por esta parábola, nós não temos a dimensão de tempo. Quantos dias foram? Quantos anos foram que este jovem estava distante, longe de Deus? Mas o que me impressiona nesta parábola, ele deixa esse ensinamento, porque quando o filho decide voltar, o amor, Deus já estava lhe aguardando, de braços abertos. É como este texto aqui de Lucas, capítulo 15, ele conta 3 perdas. Ele fala da ovelha, ele fala da dracma, ele fala do filho, né? Interessante, na questão da ovelha perdida, o texto diz que o pastor, ele deixa as 99 e vai atrás da que saiu. Ele vai à busca. Ele não desiste. E quando a encontra, ele coloca nos seus ombros, porque é um sinal que esta ovelha sofreu, ela foi ferida, ela foi agredida fisicamente, psicologicamente, ela foi agredida emocionalmente, porque muitas das vezes as pessoas não acreditam, né? O ser humano, quando vê, cadê fulano? Eu quero saber dele. Esquece que nós somos um povo. Eu vejo muito isso por fazer parte de igreja. Praticamente eu faço parte de uma igreja já há 29 anos. Eu me converti em 97, estou na mesma igreja até hoje. E por nós pregarmos em igrejas, nós escutamos muito isso. De irmão que sai. E muitas das vezes as pessoas nem sequer procuram saber cadê o irmão. O irmão está bem, ele está na outra igreja. E não, meu irmão, não é porque ele está na outra igreja que perdeu o vínculo, né? A gente cai muito nesse erro. Porque ele não faz parte da nossa igreja, da nossa comunidade. Ele não é mais parte aqui, membro da nossa assembleia, da nossa congregação. Não é mais membro. Então, meu irmão, não é pelo fato desta pessoa
ela não fazer parte mais da sua igreja, na comunhão, que ela deixou de ser filho de Deus. Deixou de ser irmão em Cristo, né? Eu fico até apavorado, eu fico até tenso quando eu vejo o tratamento que alguns dão quando é da sua igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, que bênção. Quando vê o outro, tudo bem, né? Não é assim, tudo bom, né? Quando vê o irmão, meu irmão, quando vê outro irmãozinho, tudo bem. Quer dizer, que tratamento é esse? Somos um povo só, meu irmão. Somos um povo só. E o mais crítico é isso. É quando aquela pessoa ela sai da presença e quando alguém encontra ela no caminho, só falta dar um chute nela, só falta empurrar para ela cair de vez, né, se desmantelar de vez. É um momento que nós temos que abraçar estas pessoas, porque a Bíblia ela nos fala isso. O amor de Deus, ele te espera, ele está te aguardando, ele não desistiu de você. Então está na hora de você voltar para Jesus, porque é Ele não nos condena, Ele não nos sentencia, Ele não nos censura, não julga. O amor de Deus é eterno, Ele te ama, o amor incondicional, que não impõe condições para amar. O homem é chato, né? O ser humano é difícil, né? Meu Deus do céu, mas Deus não, Deus ele ama. Quem sabe, se formos aqui conjecturarmos aqui esta parábola, na caminhada deste filho para a volta ao pai, quem sabe alguém diz, tá vendo? Ó? Levou lapada, tá vendo? Desobediente, rebelde, agora tá voltando, ó. Tá voltando caladinho, olha o sonso, olha voltando para casa, tá vendo? Tá vendo só? Coisa boa, tá vendo? Para aprender, né? Mas ele voltou, porque Deus não olha como nós olhamos. O amor de Deus, ele nos impressiona. O amor de Deus para muita é loucura, né? Porque ele ama. Verdadeiramente o amor de Deus, ele nos constrange. Então fica aí com esta primeira parte da mensagem, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto trazendo a segunda parte e fechamos aqui. Tem muita coisa boa ainda, viu? Coisa boa, vou entrar agora de vez aqui em alguns pontos e com certeza você vai ser muito abençoado através desta palavra. Daqui a pouquinho eu volto em nome de Jesus.